pessoa! Eu já vou explicar esse cenário aqui curioso, mas antes eu gostaria de lembrar, estamos aqui uma mini maratona em homenagem a uma semana muito especial. Para quem está acompanhando a semana com a gente, muito obrigado antes de qualquer coisa e claro, vocês já sabem por quê. Para quem está chegando agora, primeira coisa, bem-vindo. Segunda coisa, veio os outros vídeos da semana que estão muito legais. E terceira coisa, hoje no final do vídeo a gente vai explicar por que essa semana é tão importante pra gente. E vamos ao nosso assunto, que é um assunto bem interessante. Você provavelmente já viu algum desenho animado em que a pessoa quer tomar uma decisão, aparece um anjinho do lado, um diabinho do outro lado, fica falando no ouvido da pessoa, né? Sem dúvida é uma cena muito divertida, tanto é que ela foi usada muitas vezes, mas vocês vão ver que elas não correspondem a algumas coisas que a Kabbalah ensinam e que podem ser uma maneira bem empoderadora de a gente olhar para a vida. Já vão entender do que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você viu muito esses desenhos na sua infância, você acostumou a ver um anjinho de um lado e um diabinho do outro lado. E esse diabinho, ele está fora de você. Ele fica falando umas coisas no teu ouvido como se viesse uma tentação de fora. Aliás, você já deve ter ouvido falar na palavra Satanás. Pois é. Satanás veio da palavra Satan. Satan em hebraico. Agora, e esse é o pulo do gato. O pulo do gato, não só de ser muito interessante, mas porque é um caminho para a gente ser mais livre e para a gente ter mais força, mais poder. Qual que é o pulo do gato? Para Kabbalah, Satan é uma instância interna nossa. Ou seja, esse desenho é um mero adereço do vídeo. O Satan, ele é uma instância interna nossa. E até o final desse vídeo eu quero que você entenda porque a gente precisa ter gratidão ao Satan. Vamos entender primeiro o que significa Satan. Satan vem da palavra Sitna. Satan, a rigor, é um adversário nosso. Mas se você for pesquisar na literatura da Kabbalah, você vai ver Satan aparecendo de diversas maneiras, assim. Satan pode ser um adversário com quem você luta. Satan pode ser um desviador. Alguém não, uma instância interna nossa que vai tentar desviar a gente do caminho. E Satan também aparece na literatura da Kabbalah como se fosse um promotor. Alguém que perante a grande consciência, a Deus, ao tribunal divino, vai acusar a gente pelas coisas que a gente fez. Lembrando, sempre como uma instância interna. Então, uma instância interna que nos acusa das nossas próprias fraquezas, dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias falhas. Uma instância interna nossa que fica tentando desviar a gente do caminho, muitas vezes embotando os nossos sentidos, um adversário interno. Por que eu falei que até o final desse vídeo a gente ia entender porque é importante ter uma certa gratidão a esse adversário interno? Porque é o seguinte, a gente foi criado numa sociedade que fala, olha, você precisa ter conforto e ter prazer. Parece que é isso, né? Muita coisa na sociedade de consumo, ela é entretenimento, não é sabedoria, às vezes a comida é gostosa, mas não é saudável. Parece que muita coisa conspira para quê? Para que a gente tenha prazer e para que a gente tenha conforto, que a gente não tenha que se esforçar. Porém, essa situação de conforto e prazer, ela não necessariamente leva a gente a crescer. Crescer dói. Grande maioria dos casos, ou seja, a gente cresce pelo amor, a gente cresce pela dor. Grande maioria dos casos, desde o nascimento, crescer dói de alguma maneira, porque crescer pede alguma mudança. Crescer pede algum esforço. Maturidade
necessita que a gente entenda que a gente não é o centro do mundo, que a gente está aqui para servir, não para ser servido, né? E por que eu tô falando isso? Porque a Kabbalah não fala, olha, o objetivo maior da tua vida é ter prazer e ter conforto. Muito pelo contrário. Fala, ei, é bom ter prazer? É. Conforto pode ser bom, às vezes não é. Mas pode ser muito bom também. Mas no geral da tua vida você tá aqui pra quê? Pra crescer. Isso em âmbito pessoal. Porque no âmbito social você tá aqui pra servir, não pra ser servido. É até deselegante, né? Você quer que todo mundo te sirva. E aí, você fica lá de reizinho? Não. Você tá aqui pra servir, pra colaborar, pra ajudar que a vida prospere, né? Mas no âmbito pessoal, você não tá aí pra ficar comendo bolo de chocolate o dia inteiro. Você tá aí pra crescer, pra se desenvolver, pra fazer a vida valer a pena. E isso muitas vezes pode doer. Tá, aí você tá falando assim, não, legal, até bonito que o cara tá falando, mas eu não entendi agora aqui como ele tá ligando isso com o tal do Satan, que é um adversário. Gente, quando a gente enfrenta o nosso adversário interno, a gente cresce. Satan, ele é um desafiador interno, ele é um adversário interno, ele é um oponente interno que está lá para ser derrotado. Satan quer que você derrote Satan. A tua instância interna, Satan, está lá para te levar no limite que te faça crescer. Mas é claro que você vença. Mas se Satan não fizer bem o papel dele, você vence muito fácil, você não cresce. Satan, que nem eu falei, também é um acusador, né? Por quê? Porque senão você faz as coisas e aí? Tá nem aí. Precisa ter uma instância da consciência que fala, mano, não é assim que é a vida. Ô amiga, pera aí, o jeito que você tá tratando o seu marido, seus filhos, não é legal. Ô rapaz, se você quiser realmente se tornar um médico, você vai precisar sentar e estudar. Tu precisa ter dentro da tua consciência alguém que te desafie, que te mostre. E aí tem uma coisa também muito interessante. E é uma das armas mais ardilosas do nosso Satã interno. Ele embota os nossos sentidos. Sabe o cara que começa a se achar o máximo? O Satã, ele dá uma inebriada através do álcool, através do ego, através das drogas. O cara começa a se achar tanto que ele começa a descolar da realidade. O Satã que fala, meu, vai. Né? Por isso que atribuíram essas coisas a Satanás. Porque o cara, às vezes, não precisa nem das drogas nem do álcool. Às vezes, só no ego mesmo. O cara tá se achando tanto. Satã fica pilhando ele. Pra que isso? Ué, pra ele aprender a controlar. Pra ele aprender a falar, epa, deixa eu aterrar. Não é porque eu me dei bem que eu sou o reizinho do mundo. A mesma coisa quando o cara deprime. O Satã tá falando, você, não sei o que, o acusador, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa ficar mais forte. Ele precisa aprender a controlar esse impulso também. E a mesma coisa com relação a qualquer coisa que inebria a nossa percepção da realidade. A gente, para enxergar a realidade com clareza, para a gente ser mais maduro, para a gente crescer, a gente precisa superar diversas coisas externas muitas vezes. Mas a gente precisa também superar os desafios internos. E para que esses desafios internos existem? Justamente para que a gente possa crescer. Então, Satã, ele está aí para que a gente possa superá-lo e crescer. Em um nível mais misterioso e muito mais amplo, se você pegar a gematria da palavra Nahash, que é a serpente através da qual a gente saiu do paraíso, é a mesma gematria da palavra Mashiach, através de quem a gente volta para o paraíso. E numa escala mais micro, é justamente através daquela instância nossa que nos causa dor e que nos desvia do caminho, é justamente ao aprender a superar ela que a gente consegue aprender a caminhar com vigor pelo caminho.
Então, sejamos gratos aos nossos desafios externos, porque através deles a gente cresce. E sejamos gratos aos nossos desafios internos também, porque através deles a gente cresce. E vamos lembrar que a questão não é ficar com medo de um Satanás fora de nós, mas é reconhecer que a gente tem Satã em nós, ficar esperto e forte para superar a nós mesmos. E se esse tipo de caminho te agrada, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque não é um caminho fácil, mas ele certamente vale a pena. Ele é um caminho que está muito bem descrito na Kabbalah, em textos, em livros, em códigos, e eu queria falar especialmente desses códigos agora. Você provavelmente conhece a árvore da vida, mas talvez você não conheça os códigos que estão na árvore da vida. É uma das principais, é um dos principais focos do meu estudo, a árvore da vida, e esses códigos são inúmeros, é de uma profundidade maravilhosa. Obviamente que em uma noite a gente não consegue esgotar todos eles. Eu gostaria até de continuar estudando, mas em uma noite a gente pretende falar um pouquinho, dar uma luz sobre quais são esses códigos que estão na árvore da vida, como os cabalistas codificaram o conhecimento com relação a nós mesmos, com relação às nossas relações e com relação ao nosso amor pelo transcendente, pelo divino, como eles estão todos codificados na árvore da vida. Eu quero pelo menos fazer uma boa introdução sobre esse tema no encontro que a gente está organizando. É um evento, mas gosto de chamar de um encontro que a gente está organizando no dia 14 de julho às 20 horas. Se você se interessa por esse tipo de assunto, gostaria muito de te convidar para estar com a gente. Precisa se inscrever, e aí você clicando aqui na descrição do vídeo vai ter o link direitinho. É só seguir o passo a passo, e eu espero que a gente se veja lá. Espero também que a gente se veja nos outros vídeos dessa semana e que você possa compartilhar essas informações com pessoas que possam se beneficiar desse tipo de conhecimento, e que a gente possa fazer um bom uso do nosso tempo para a gente crescer. Afinal de contas, já dizia Rav Nachman, se uma pessoa não pode ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que o amanhã seria necessário? Muito obrigado pela companhia. Se puder, clica aí, like, campainha, se inscreve, compartilha. Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Te vejo nos próximos vídeos da semana, que tem todo dia. E te vejo, em especial, com muita kavaná, com muita boa intenção, com muito amor no coração, no dia 14, às 20 horas. E é isso aí. Um forte abraço, até já. Shalom.